Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de Galo por aqui. Hoje, com temas muito especiais, vamos falar aí sobre os desafios que Rodrigo Caetano, o novo diretor de futebol do Atlético, vai encontrar no clube. E vamos também falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que ajudou e muito ao Atlético, mantendo aí a esperança dos torcedores, quem sabe aí no título do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar a falar desses assuntos, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe também nos seus grupos do WhatsApp de torcedores do Atlético para que mais gente possa conhecer o canal e também ter ciência do conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, vamos começar a falar de Galo por aqui. Bom, pessoal, e agora é oficial, o Atlético já anunciou a contratação de Rodrigo Caetano como novo diretor de futebol do Atlético. Então vamos falar um pouquinho sobre o perfil de Rodrigo Caetano e um pouquinho sobre os desafios que ele irá encontrar no Atlético. Rodrigo Caetano tem um perfil de manager, ele gosta de participar de tudo que acontece dentro do clube, vai participar não só dentro dos vestiários, fora de campo, né, junto à diretoria, ele gosta de ter participação em tudo que acontece no Atlético. Essa é uma situação que será um desafio para Rodrigo Caetano, já que ele tem, além desse perfil, uma característica que está sempre trabalhando sozinho em relação a isso, ao futebol, tudo sob o seu comando, né, administrando bem tanto o elenco quanto o seu relacionamento com o treinador, só que no Atlético ele vai ter que ter outros parceiros dentro dessa sua situação, dentro dessa sua função. E aí estamos falando de uma proximidade maior do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e também de Renato Salvador, como o próprio presidente do Atlético disse, que o Renato Salvador vai participar mais ativamente do futebol do Atlético, fazendo essa intermediação com o diretor de futebol, e também, claro, com o Sampaoli, que não fica só preocupado com as coisas que acontecem dentro de campo. Ele tem uma participação muito grande fora de campo, também nas participações, nas decisões, em tudo que acontece ali voltado ao futebol e até fora do futebol. Então, Rodrigo Caetano tem esse desafio de agora, ele que está acostumado a sempre ser soberano e a trabalhar sozinho em relação a isso, ter que compartilhar decisões e ter que compartilhar essa ideologia, esse seu projeto de trabalho com a ajuda de outras pessoas que vão ter participações diretas no futebol do Atlético. Bom, Rodrigo Caetano também tem um perfil que ele gosta muito de aproveitar jogadores da base, né? Por onde passou, Flamengo, Grêmio, Internacional, ele sempre deu muito valor às categorias de base. Isso pode ser um ponto positivo, podemos ver mais jogadores aí tendo oportunidades em relação ao time profissional, mais jogadores da base aparecendo. A gente que viu no último ano aí o Sampaoli colocando o Caleb, o próprio Savinho para jogar, pode ser que agora ele valorize mais essa situação da base, e Rodrigo Caetano também tem uma ideologia, assim como o Sampaoli, de sempre tentar de todas as formas manter o salário em dia dos jogadores. Rodrigo Caetano não gosta, por exemplo, de contratar algum jogador caro, sendo que seu elenco não está com salários em dia. Foi assim no Internacional, ele tem um discurso numa coletiva no Internacional que ele deixou isso muito claro, que a sua ideologia primeiro é colocar a casa em ordem, deixar todo mundo satisfeito, para depois, aí sim, trazer reforços. Então, essa é a mentalidade de Rodrigo Caetano. Um diretor de futebol que tem um bom relacionamento com os empresários. Vale lembrar que quando passou pelo Flamengo, ele conseguiu levar Everton Ribeiro para lá, numa grande negociação. Então, ele é um diretor de futebol que tem uma boa articulação com o mercado, tem uma boa negociação. Passando no Flamengo, onde ele ficou até 2018, ele conseguiu ali ajudar a diminuir as dívidas do Flamengo, porque fez um projeto em que o futebol teria uma diminuição de gastos, e ele conseguiu lidar com isso muito bem. Então, esse é o perfil do Rodrigo Caetano, que também, além de conseguir fazer boas contratações, ele consegue valorizar o que tem dentro de casa, o clube. Então, torço para que ele consiga dar certo no Atlético. Claro que ele não é tão vitorioso quanto o Alexandre Matos, mas ele tem também de títulos importantes na sua carreira. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2011 com o Vasco da Gama e campeão brasileiro em 2012 com o Fluminense. Enfim, ele tem projetos aí onde foi com o Flamengo e, por último, no Internacional, de estar sempre ali
ajeitando a casa, acertando a parte financeira e dando aí prioridade e importância muito às categorias de base, para poder fazer esse ativo do clube valorizar cada vez mais. Então, vamos torcer aí para que o Rodrigo Caetano tenha um grande futuro no Atlético, consiga encaixar aí nesse esquema de trabalho com o Sampaoli e também com a diretoria atleticana. Bom, pessoal, e a rodada de ontem foi muito boa para o Atlético. O líder São Paulo perdeu para o Bragantino por 4-2 fora de casa. O Flamengo perdeu de virada para o Fluminense por 2-1. Com isso, o São Paulo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético tem uma chance muito grande de diminuir essa vantagem. Hoje o São Paulo é líder com 56 pontos, o Atlético, o vice-líder, com 49 pontos, seguido pelo Flamengo também com 49 pontos. Lembrando que o Atlético tem um jogo a menos contra o Santos, que ele faz no dia 27 de janeiro. Está aí a importância de vencer esse jogo. Se vencer, essa diferença pode cair para 4 pontos. Então o Atlético não pode bobear, como aconteceu no primeiro turno, em relação ao jogo adiado contra o Atlético Paranaense, que todo mundo dava como vencido, que seria fácil, jogo no Mineirão, tranquilo, o Atlético Paranaense não vivia um grande momento. O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu aquela chance de se manter ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo a liderança. Agora não, o Atlético tem que se focar, tem novamente uma oportunidade de entrar no páreo, na briga pelo título brasileiro. E mais, o Atlético tem um caminho que pode ajudar o time mais ainda a sonhar com esse título. Joga contra o Bragantino na segunda-feira em Bragança Paulista. Não vai ser um jogo fácil, mas é um momento importantíssimo para o Atlético. O Atlético vencendo o Bragantino encosta mais ainda no São Paulo, lembrando que o São Paulo pega o Santos no final de semana. O Santos que vive um grande momento sob o comando de Cuca. Então, essa vitória na segunda-feira do Atlético é de suma importância nesse momento do campeonato. Claro, o Bragantino venceu o São Paulo ontem, é um time difícil, mas quando você quer ser campeão, não existe mais esse adversário fácil ou difícil. Você tem que ganhar de todo mundo, você tem que pensar em você e em fazer o melhor dentro de campo. E depois do Bragantino, o Atlético pega o Atlético Goianiense, que não vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, dentro de casa. E aí, eu canso de falar, muita gente não gosta desse termo, mas para mim, aí é obrigação vencer o Atlético Goianiense dentro de casa. Até porque o São Paulo depois pega o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense que vive um grande momento, tá erguendo aí no Campeonato Brasileiro, vem de 3 vitórias consecutivas. Ou seja, o Atlético pode ter aí uma chance muito grande de se aproximar novamente do São Paulo e quem sabe até dessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. E depois o Atlético pega o Grêmio fora de casa. Estou falando dos 3 próximos jogos do Atlético. Um jogo difícil contra o Grêmio, mas o São Paulo vai estar pegando também o Internacional. Portanto, são caminhos difíceis, mas agora o momento do Atlético é um só. Né? Mais uma vez, reacendeu a chama da esperança. E tem que mostrar dentro de campo que ele tem chances e tem também capacidade de ser líder e até vencer o Campeonato Brasileiro. Portanto, agora é vencer ou vencer. A começar pela segunda-feira contra o Bragantino. Tempo para preparar o time, Sampaoli teve tempo suficiente. Né? Vai poder contar aí com a volta de Jair, que já está liberado pelo departamento médico, é um grande reforço. Enfim, agora o momento é um só. É focar nesse jogo e, claro, focar para mim nesses 3 próximos jogos que eu citei, que são importantíssimos nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda tem chance, o Atlético tem um novo diretor de futebol, o Atlético teve tempo para poder treinar, o Atlético tem um retorno de jogador importante como é o Jair. Portanto, o Atlético tem vários fatores que o credenciam para conseguir uma boa vitória na segunda-feira. Agora é só focar, ter determinação e mostrar dentro de campo o potencial de cada jogador. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo. Valeu!